Fala aí, estamos ao vivo, será? Será que estamos ao vivo? Pronto. Estamos ao vivo, sim ou não? E aí? Opa, Inésio, Tatiana Lopes, Salviano Paulo, Matheus. Vamos lá? Então, é o nosso encontro, não é? A gente marcou de bater um papo sobre acumulação de benefícios. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ser bem pontual, claro. A gente não encerra assunto aqui. A gente não pretende encerrar assunto. Para encerrar assunto, a gente tem aula do Se Joga, ou você estuda, sei lá, em outro curso qualquer, não importa. Aqui é somente para a gente dizer que, olha, essa é uma passagem importante. Você precisa dar uma revisada nisso para internalizar, não é isso? Isso, Augusta, tudo massa? Bora só dar um tempinho, só para o tempinho do pessoal chegar. Eu acho que eu entrei até 1 minuto antes, por aí. E aí, tudo bem? Me conta aí alguma novidade, tá tudo certinho? Tá tudo suave na nave? Hoje teve a notícia, né, da assinatura do contrato, enfim, com a banca que vai realizar o concurso. Então, se a gente recuperar aquela conversa que a gente teve, eu com o Gustavo, e Gustavo com todas aquelas datas, não é? Do mês de novembro, mês de dezembro, aí Gustavo hoje de manhã falou comigo, pô, Ítalo, olha, pensando no cenário mais pessimista para vocês, não é? Pessimista para menos tempo, não é? Restante de estudo, ele acredita a prova ali naqueles 2 finais de semana de dezembro, se eu não me engano, dia 4, dia 11, ele falou, olha, eu acho que pode acontecer aqui, não é? Contanto que o edital já saia logo. Agora, o edital vai sair logo? Ah, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Já tá, a não ser que a banca já soubesse que seria ela escolhida, não é? E já tivesse trabalhando em cima desse edital. Repetindo o edital passado, ou seja, é só com pequenas alterações, principalmente ali na parte de informática. Enfim, aí a gente tem que esperar, não é? A gente tem que esperar. O meu entendimento é que é razoável, já que o presidente do INSS ele pediu que o concurso acontecesse ainda na gestão dele, porque em se não reelegendo esse governo, e as pesquisas mostram que está meio complicado para se reeleger, então então eu acho que ele, de certa forma, quer, ainda no ano, na gestão dele, finalizar todo o processo, não é? Porque aí virando o ano, aí já é um novo governo, aí é o novo governo que vai tomar pé de todo o processo, da realização de provas, enfim. Então eu acho razoável a gente pensar em provas em dezembro, já que agora o CESP foi escolhido, assinatura do contrato, deve sair edital aí pelos próximos dias, não sei quantificar quanto tempo vai demorar para sair o edital, mas se a gente pensar em 2 meses pós-publicação do edital como prazo mínimo, pode bater ali em dezembro. Então, é aquela coisa, a gente está no dia 8, não é? 8 de setembro, 8 de outubro, 8 de novembro, mas os finais de semana de novembro, eles estão ocupados. Aí eu tô esquecido também, porque aí foi o Gustavo que fez ali o estudo, acho que Enem, ENAD, não sei se tem OAB, mas a OAB seria a segunda fase, enfim. O fato é que é razoável pensar no concurso em dezembro, até mesmo pelo aquilo que acabei de dizer. Pode haver mudança de governo, tudo indica que vai haver, não é? Pelo menos se fosse hoje, as pesquisas apontam nessa direção. Então, portanto, esse governo ali, o presidente do INSS vai ser trocado, não é? Porque entra-se um novo governo, troca-se todo mundo. Então, aí o cara diz, bora, a gente iniciou o processo, eu finalizo o processo, até para ter a assinatura dele ali, não é? Em todo o processo. Mas, enfim, o fato é que é tudo suposição. Se eu estivesse estudando, eu estudaria com um planejamento de até final de dezembro, podendo até ter que antecipar, é claro, porque se for acontecer ali no mês 11, que é um domingo, ou no mês 11 não, no dia 11 de dezembro, então, portanto, teria que antecipar um pouco. Mas eu acho que dá tempo, você que está estudando, você que já está na caminhada, tá massa para chegar voando baixo. E é nessa pegada, já que eu fiz essa introdução já aqui de 2 minutos, 3,
Isso, tem gente dizendo, pô, eu acho que vai ser em 2023. Enfim, é tudo suposição, Edenildo. Tudo bem? Seu livro vai amanhã, viu? Edenildo acha que vai ser em 2023, mas eu, se fosse, eu programaria estudo em setembro, outubro, novembro e aí dezembro a qualquer momento, dia 4, dia 11. Se passar do dia 11, não é? Enfim, tem que só esperar o edital vai dizer quando vai ser, não é? Enfim. Vamos aguardar. O fato é o seguinte, tem que se estudar todo dia no aguardo da publicação do edital. Galera, vamos nessa, olha só, para que a gente... Isso, Tati, dia 4 ou dia 11. Essa é uma possibilidade lá de dezembro, mas o edital tem que ser publicado por agora, não é? E assim que ele for publicado, vamos saber exatamente se vai ter alteração no conteúdo programático e que dia e quais serão os dias das provas. Enfim, tá tranquilo, tá suave na nave. O que todo mundo tem que fazer aqui é estudar diariamente, porque esse é o segredo. Qual é o segredo? Estudar todos os dias. Ah, eu trabalho, beleza, estude 4 horas pelo menos. Ah, eu não trabalho, bem, então estude 8 horas a 10 horas por dia. Todos os dias, porque agora é a hora da verdade. Pessoal, na live de hoje a gente vai fazer o sorteio de 2 materiais, não é? Botei aqui para não esquecer, 2 materiais de Bruno Cunha, mas o sorteio não será feito aqui ao vivo não, tá? Porque Belle não pôde participar, ela tá com problema lá em Maceió e disse que não vai poder ver na live. Aí depois ela faz o sorteio e a gente diz exatamente quem é que ganhou. Aí a gente passa o contato para Bruno Cunha e ele manda o material, acho que é um material em PDF, é um material escrito. Aí ele vai lá e manda para o e-mail da pessoa. Enfim, acho que é assim. E a gente tem, sem esquecer, 20% de desconto lá no site Se Joga no INSS. Aproveite, o curso é muito robusto. Ainda hoje eu gravei o 5º simulado. Tá massa pra caramba, a gente passa por muitas questões e assim a gente fica, ó, passando, repisando. Esse 5º simulado é o 2º simulado já do direto ao ponto. Então dia 18 já tem o 1º simulado, já gravei. Dia 20 alguma coisa, tem o 24 eu acho, ou 25, tem o 2º simulado. Eu já gravei os 2, até porque eu vou estar viajando nesse período e aí eu não vou ter como gravar assim mais próximo. Então eu inclusive no simulado falo, olha pessoal, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, desses comentários, já pode ter saído o edital. E já pode ter tido alguma alteração de conteúdo. Bem, a gente não pôde antecipar a alteração de conteúdo naquelas questões que comentei. E nem mesmo no quantitativo de questões. Mas aí Flaviano e Bruno Cunha, que não vão estar viajando nesse período, aí eles pegam e aí adaptam e acrescem no simulado se houver alteração de conteúdo e quantitativo de questões. Beleza? Então vamos nessa? Bem, passem lá no Se Joga, temos promoção. Galera, qual o assunto do dia de hoje? Qual o assunto? Acumulação de benefícios. Olha, cai em prova. E a gente cerca esse assunto, pessoal, basicamente, com 4 artigos do Decreto 3048. 4 artigos. A gente vai logo no artigo principal, no artigo 167, vai anotando, porque depois que terminar a live você vai lá fazer a leitura dos artigos que falei, porque aí internaliza a matéria. Então a gente tem o artigo 167, a gente tem o artigo 73, parágrafo 3º. Não, esse não é acumulação de benefícios, não. Eu me atrapalhei aqui, era porque era uma outra coisa. Eu tirei dúvida de um aluno e acabei que escrevi aqui. Aqui é de auxílio por incapacidade temporária, o recálculo do auxílio por incapacidade temporária, quando o cara tem... Já que eu falei no artigo 73, bora tratar aqui de um assunto, é porque eu anotei aqui e acabei que falei besteira. O artigo, pessoal, antes de a gente falar de acumulação de benefícios, deixa eu levantar uma bola aqui muito importante. O artigo 73 do Decreto 3048, ele trata do auxílio por incapacidade temporária, beleza? Bem, cai muito em prova, é um benefício muito cobrado e cheio de nuances, né? Cheio de detalhes e tal. Então, eu vou fazer perguntas e vocês vão me respondendo. O cara tem uma atividade, aí ele sofre um acidente ou é acometido de alguma doença incapacitante, pode nem ser aquela doença incapacitante grave, não tem nada a ver, porque doença incapacitante grave diz respeito a carência ou não carência, observância de carência ou não observância de carência para concessão de benefício. Então, eu estou dizendo que o cara tem uma atividade, sofre um acidente,
é acometido de alguma doença incapacitante, seja ela grave ou não, não importa, ele vai receber auxílio por incapacidade temporária. Ele deixa de exercer a atividade, ele tinha uma atividade. Aí ele sofre um acidente, fica incapacitado temporariamente, ele deixa de exercer a atividade? Lógico que ele deixa. Que zorra é essa? Senão ele não vai receber o auxílio por incapacidade temporária. Mas o cara tem duas atividades. Ele tem duas atividades. Então, portanto, ele sofre um acidente ou é acometido de uma doença incapacitante, mas que só alcança uma das atividades. Pois bem, ele recebe o benefício em relação àquela atividade, inclusive só se leva em consideração os salários de contribuição daquela atividade para se fazer o cálculo do valor de benefício, que todo mundo sabe que é 91% do salário de benefício, todo mundo sabe. Tem um limitador externo, vai se fazer o cálculo relativo àquela atividade, especificamente, beleza? Então, beleza, ele tem duas atividades, aí ele fica incapacitado para uma delas. Ele vai receber o auxílio por incapacidade temporária, sim ou não? Eu já respondo, porque tá tendo um delay, né? Aí demora, bora acelerando. Aí depois você vai respondendo e vai vendo que você respondeu certo ou errado. Então, ele tem duas atividades, fica incapacitado para uma delas. Ele recebe o auxílio por incapacidade temporária em relação a essa carência, salário de contribuição, cálculo de benefício, a zorra toda, em relação a essa atividade. Em relação a outra atividade, ele pode continuar exercendo a atividade? Claro que pode, desde que não seja a mesma atividade. O artigo 73 traz, inclusive, essa situação. Olha, se a atividade é a mesma, ele tem que se ausentar de todas as atividades. Se é a mesma, é lógico. Mas ele tem duas atividades, uma que não é a mesma da outra, e ele fica incapacitado para essa. Pois bem, ele vai receber o benefício em relação a essa daqui. Joia. Legal. Calcula-se o valor do benefício. Mas vamos lá. Ele continua trabalhando, recebendo remuneração dessa atividade. Benefício dessa atividade. Inclusive, nessa situação, o benefício aqui pode ser inferior ao salário mínimo. Joia? É uma das exceções. A renda mensal de benefício inferior ao salário mínimo, não é? Porque a gente sabe, né, que em regra são os benefícios que não são os que substituem remuneração, é que podem ser inferiores ao salário mínimo, salário família e auxílio acidente, porque são benefícios que complementam a remuneração. Mas o auxílio por incapacidade temporária é benefício que substitui, mas nessa situação, como ele continua trabalhando em uma atividade e é incapacitado para uma outra, então, portanto, ele pode ter valor inferior. Joia. Mas agora é a dúvida do aluno que eu escrevi aqui e pensei que era sobre acumulação. Eu estou dando essa volta sem entrar em acumulação porque acabei que falei e não queria deixar em aberto, não é? Aí o aluno perguntou para mim o seguinte, beleza, Ítalo. Antes disso, antes da dúvida do aluno, deixa eu aprofundar um pouco mais. Então, o cara tem duas atividades, fica incapacitado para uma. Já sabemos, Ítalo, já sei. Ele recebe o benefício, mas continua trabalhando. Agora vamos pensar de forma diferente. Ele só tem uma atividade. Aí fica incapacitado para aquela atividade. É claro que ele tem que deixar de exercer a atividade. É claro, porque aí ele vai receber o auxílio por incapacidade temporária. Enquanto ele está recebendo auxílio por incapacidade temporária, ele pode arranjar uma outra atividade, sim ou não? Sim ou não? Agora eu vou esperar a resposta. Ele está recebendo auxílio por incapacidade temporária, porque ele só tinha uma atividade. Aí ele está recebendo ali, está renovando, está tudo certo. Ele pode arranjar outra atividade? Sim ou não? Sim. Veja, se ele poderia ter duas atividades e ficar incapacitado para uma delas e continuar trabalhando na outra, nada impede de que ele tenha uma atividade, fique incapacitado e agora arranje uma outra atividade. Simples assim, não é? Mas agora a gente chega na dúvida do aluno. Eu sou prolixo, não é? Tem gente respondendo não. Sim! Artigo 73. Faça leitura. Parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Faça a leitura dos parágrafos do artigo 73 do decreto 3048. Agora, aí tem gente respondendo não. Sim. Carlos Gustavo respondeu não. Sim. Um outro aluno aqui respondeu não. Sim, claro que pode. Não há impedimento, ok? Agora vamos lá. O cara, pensando agora na informação anterior, o cara ficou incapacitado para uma atividade e continuou exercendo a atividade na outra. Só que a incapacidade agora alcançou essa outra atividade. Aí o aluno me perguntou,
Tem até relação, eu anotei por isso, eu acho que foi por isso. Tem até relação com a acumulação de benefícios. Ele chegou e fez assim: Ítalo, então ele pode receber auxílio por incapacidade temporária da atividade 1, com auxílio por incapacidade temporária da atividade 2? Sim ou não? Não! Na verdade, o que vai se fazer é um recálculo do valor do benefício. Isso você vai encontrar no artigo 73, no parágrafo 3º, beleza? Então é isso. Faça a leitura. Artigo 73, parágrafo 3º. Ora, se a incapacidade for avançando nas demais atividades do aluno, não, nas demais atividades do segurado, se recalcula o valor do benefício, levando-se em conta agora os salários de contribuição das demais atividades. Beleza? Tem um bocado de gente aí dizendo não, recalcula, faz o cálculo, é isso aí, show de bola. Então beleza. É um pouco de acumulação, porque aí poderia ser, pode acumular. Não, não é acumular. Na verdade, eu vou agora incorporando os salários de contribuição e fazendo um recálculo do valor de benefício. Beleza, então vamos lá. Voltando agora ao ponto inicial. A gente queria se reunir aqui para falar da importância do estudo de acumulação de benefícios, recebimento conjunto de benefícios. Quais são os artigos do decreto 3048 que você não pode deixar de ser conhecedor? É o artigo 167, é o artigo 167A, é o artigo 116, porque fala de auxílio reclusão, e é o artigo 103. Então bora já dar uma marretada no artigo 103. O artigo 103 fala o seguinte, cai muito em prova, não é? Que o salário maternidade, ele pode ser recebido conjuntamente com aposentadoria. Tem que se entender isso, não é? Se largar assim, não é? Se largar assim, a pessoa pode se confundir. Mas é assim, o segurado ou a segurada está aposentado, mas ele está aposentado numa aposentadoria que permite continuar ou retornar ao trabalho. Então, portanto, é um aposentado que volta a trabalhar. Ora, volta a trabalhar, decide, porque se a gente pensar em aposentadoria, a mulher já está um pouquinho mais com a idade avançada, muito possivelmente não possa ter filhos, não é? Então, como é que poderia ter salário maternidade nessa situação? Ora, adota, não é? Adota, adoção de criança. Então, vamos lá, olha só. Está aposentada, recebe benefício do RGPS, tá joia? Mas volta a trabalhar, permanece trabalhando, tem remuneração, contribui em cima dessa remuneração, princípio da solidariedade. Aí agora decide adotar uma criança. É adotar criança, é até 12 anos, não é adotar um cavalo de 17, 18 anos, não. Não é arranjar namorado. Não é, eu vou adotar essa criancinha, já faz um estrago da desgraça. Um menino de 18 anos todo tatuado, cheio de brinco, piercing, a zorra toda. Eu vou adotar essa criancinha. Não, é adotar criança, é adotar filho. Não é arranjar namorado. Pois então, vamos lá. Adota-se uma criança até 12 anos. Beleza, definição de criança até 12 anos. Aí o que acontece? Vai ter direito ao salário maternidade, conjuntamente com a aposentadoria. Primeiro caso, importante, cai muito em prova. Salário maternidade juntamente com a aposentadoria. É claro que estou aposentado, permaneço trabalhando, e por conta desta remuneração, aí agora eu adoto uma criança, eu tenho direito a salário maternidade recebido conjuntamente. Beleza? Vamos lá, no artigo 116. O que é que diz o artigo 116? A live hoje vai ser rápida, porque está sendo pontual, não é? O que é que diz o artigo 116? Eu vou lá no artigo 116. Ele define, pessoal, o auxílio reclusão. E quando ele define o auxílio reclusão, ele diz que o recebimento do auxílio reclusão não pode ser conjuntamente com... Aqui é que é um detalhe muito importante do artigo 116. Então anote aí, depois eu vou ler o artigo 116, eu estou comendo mosca aqui, eu iria me atrapalhar na hora da prova. Então vamos lá, a gente falou no artigo 103, marque, depois agora pula para o artigo 116. O que diz o artigo 116? Ele diz assim, o auxílio reclusão, cumprida a carência. Qual é a carência do auxílio reclusão? Quem me diz? Ligeiro.
Qual é a carência do auxílio reclusão? Ligeiro, ligeiro, acelera. Vamos lá, ele diz, não é? Me diz aí rápido. O primeiro que responder a gente já segue. Qual é a carência do auxílio reclusão? Rápido. Pronto, Kelly já respondeu. 24 contribuições. Então vamos lá. O artigo 116 diz: o auxílio reclusão, cumprida a carência, será devido nas mesmas condições da pensão por morte, excetuando na forma do cálculo, né? Na forma do cálculo é totalmente diferente. Porque pensão por morte, todo mundo sabe, é 50% mais 10% a cada dependente habilitado. Auxílio reclusão, como é? Como é auxílio reclusão? É salário mínimo. Beleza. Aí vai lá, será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado, que não esteja recebendo remuneração da empresa, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade e aposentadoria. Pessoal, o que não pode ser recebido conjuntamente é essas situações que acabei de dizer: remuneração, pensão por morte, aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade, é o próprio segurado recluso e não o dependente, o que é uma loucura, não é? É um negócio doido na legislação, é doido. Porque a rigor seria assim: velho, você é o dependente. Aí o seu marido comete um crime e vai preso em regime fechado. Ele é de baixa renda. Aí ele vai te deixar um salário mínimo. Mas você já é aposentado, o dependente. Não tem problema. Não há problema. Não há problema. Porque o que não pode é o próprio criminoso preso em regime fechado estar aposentado. Porque se ele já é um velhinho com a bengala, só que a bengala é uma espingarda. Ele vai chegando no banco de bengala, daqui a pouco ele levanta a porra da bengala e assalto, 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 assalto. E aí vai preso. Regime fechado. Regime fechado. Pois bem, o que acontece? Ele, aposentado, não gera auxílio reclusão para os dependentes habilitados. Então, é muito importante. Na hora da prova, essa zorra atrapalha. Até porque foge da lógica. Então, o artigo 116, ele é um artigo importante. Gostaram, né? Eu vou daqui a pouquinho imitar a velha da Praça é Nossa. Oh, querida, cretina. Eu imito. Mas vamos lá, deixa pra lá. Vamos seguir. Artigo 116. Então, marque, faça leitura. Não pode o segurado recluso preso está recebendo salário maternidade, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, remuneração da empresa e aposentado. Não gerará auxílio reclusão aos dependentes habilitados. Então, esse é um artigo também importante. Então, anota essa zorra, artigo 103, artigo 116. Pois bem, e agora o gran finale, não é? O gran finale. A gente vai agora para o artigo 167 e mais. Tem a novidade, o artigo 167A. Galera, para a gente finalizar o nosso encontro, tá bom? 10 minutinhos. Vou marretar uma dúvida recorrente dos alunos do Se Joga, inclusive. O que é isso aqui, no meio das ventas. É isso aqui no meio das ventas. Não, quando eu vejo um aluno do Se Joga se atrapalhando numa zorra dessa. Eu falei, zorra, dormiu na hora da aula. Dormiu, porque a gente tem uma aula de acumulação de benefícios. Mas vamos lá, bora dar uma marretada, que é legal, né, para você prestar atenção. No artigo 167, eu vou lá. No artigo 167, qual é uma passagem... Bem, você tem que fazer a leitura do artigo 167. Tem uma regra de ouro que é muito lógica, que é... não se pode acumular benefícios, não é? Em regra, não se deve acumular benefícios, já que a Previdência Social tem capacidade financeira orçamentária limitada, é limitado. Tá sempre aí o governo dizendo que não tem dinheiro, que tá em déficit, que uma confusão da porra. Então, resultado, por que então vai ficar pagando 2, 3 benefícios para uma única pessoa? Então, a regra de ouro é, os benefícios em regra, eles são inacumuláveis. É lógico, tem uma lógica por trás disso. Mas aí você vai lá no artigo 167 e ele vai listando, olha, você não pode receber aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária, até porque são benefícios devidos ao próprio segurado que substitui sua remuneração. Você não pode, dentro do mesmo regime, ter 2 aposentadorias. 2,
Porra, meu irmão, não tá conseguindo pagar uma e você quer ter duas, não é? Então, portanto, não faz sentido. E observe que a aposentadoria é benefício sendo pago para aquele segurado na condição de segurado. Na condição de segurado. Pois bem, aí vai lá e diz, olha, não pode salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária. Como é que funciona? Aqui não precisa. Aqui não é o caso de ter duas atividades, não. Aqui é o caso de uma atividade. Por exemplo, aí a pessoa está lá, sofre um acidente, começa a receber auxílio por incapacidade temporária, mas em casa, trabalhando com o maridão, engravida. Aí está recebendo auxílio por incapacidade temporária e agora vai nascer meu bebê, eu quero o meu salário maternidade. Beleza, vamos pagar o salário maternidade, mas eles são inacumuláveis. Então cessa o pagamento do auxílio por incapacidade temporária, paga o salário maternidade e, se for o caso, retorna o pagamento do auxílio por incapacidade temporária. É lógico. Então vamos lá. Não pode ser recebido 2 auxílios acidente. Aí em sala de aula a gente já trabalhou bastante isso, fica muito legal. O cara pode ter sequelas definitivas decorrentes, não é, de acidentes na sequência. Eu boto até Marinete Sortudo da Silva nas minhas questões, não é? O cara é um segurado empregado, sofre um acidente. Restam sequelas definitivas. Ele recebe auxílio por acidente, número 1. Aí daí ele volta a trabalhar, sofre outro acidente. Aí ele vai receber auxílio por incapacidade temporária, é acumulável, não tem problema, porque o auxílio por incapacidade, o auxílio acidente é um benefício indenizatório. Será pago para sempre. Tem uma novidade, que é o artigo 101, abrindo uma brecha e, de certa forma, maculando o conceito de auxílio acidente, dizendo que o cara tem que se submeter a exames periodicamente, quando chamado. Enfim, mas vamos lá, vamos no pressuposto do auxílio acidente. O cara está recebendo auxílio acidente 1, porque restaram sequelas definitivas daquele acidente anterior. Aí ele volta a trabalhar, sofre um outro acidente e restam outras sequelas definitivas. Aí ele vai receber agora o auxílio acidente 2, alto lá. Se calcula, vai ser pago o de maior valor. Beleza? Não pode acumular, porque está dito aqui, não pode receber mais de um auxílio acidente. Agora chegamos na parte, e a gente vai encerrar, na parte que alunos do Cijoga, alguns alunos estão tendo dúvida. Não pode ter dúvida nisso. Então vamos nessa? Se ligue. Diz assim, olha, prestem atenção nessa zorra. Olha só, artigo 167, inciso 6º, 7º e 8º. Não se pode acumular mais de uma pensão deixada por cônjuge. Pessoal, estamos dentro do mesmo regime geral de previdência. Então é aquela máxima. Vem cá, eu sou dependente. Aí eu recebo já uma pensão de marido. Aí agora eu caso de novo, vou receber outra pensão. Aqui é literal, diz que não pode. Não vai poder receber 2 pensões no mesmo regime, decorrente de marido. E no caso, inciso 7º e 8º, de marido companheiro, ou então de companheiro companheiro. Olha só, marido, a mulher matou um, matou outro, sem ser descoberta. Aí ela mata. Ah, vou acumular as 2 pensões. Não, eles eram da iniciativa privada. Então, portanto, vai ser pensão 1 do regime geral, pensão 2 do regime geral, você não vai receber. Você vai fazer a opção pela mais vantajosa. O inciso 7º é pensão deixada por marido e depois ela se junta, união estável com outro cara. Aí o outro cara morre também. Opa, pensão aqui, pensão aqui. Não pode. Dentro do mesmo regime, vai fazer a opção pelo mais vantajoso. E no inciso 8º companheiro. Na verdade é o inverso, né? O 7º é companheiro. E no 8º, é o que eu vou dizer agora, estou invertendo, era união estável com um cara, aí o cara morre, pensão por morte 1. União estável com outro cara, aí o cara morre, pensão por morte 2. Não, tem que se fazer a opção pela mais vantajosa. Por quê? Porque os caras aí, os segurados, eram todos da iniciativa privada, eram todos filiados ao regime geral de previdência. Então é dada a opção pela pensão mais vantajosa. Agora se ligue. Falou aqui de filho, de mãe. Falou aqui? Não. Então não há impedimento. Como assim, Ítalo? Não entendi. Então não entendi. Entenda essa zorra. O filho lá, menor de 21 anos, ou até inválido, de qualquer idade, desde que a invalidez tenha ocorrido antes dos 21 anos. Então, portanto, o filho tem um pai da iniciativa privada.
Aí o pai, voltando para casa, bate o carro e morre. Aí o filho se habilita, pensão por morte 1, a cota parte dele, beleza. Quer dizer, beleza não, mas ele está recebendo. Aí logo depois, 3 meses depois, a mãe, que também era segurada do regime geral, voltando do trabalho no mesmo poste, bate e morre. Pensão por morte 2, pode acumular? Pode. Pode. Não tem problema não. Na condição de filho, eu recebo pensão por morte 1 aqui, pensão por morte 2. E não tem negócio de escolha do mais vantajoso, e não tem negócio de eu escolho o mais vantajoso e vou receber parte da outra. Não tem nada a ver, porque estão atrapalhando esses conceitos, porque o artigo 167A diz respeito à possibilidade de acumulação de pensão com aposentadoria, de pensão com pensão. Ele trata disso, mas exclusivamente na condição de cônjuge, companheiro, companheira. É sempre assim. Então não meta filho, mãe. Então a mãe dependia economicamente do filho. Aí o filho morre, a mãe vai ter direito à pensão por morte. O outro filho morre e ela consegue comprovar que dependia também economicamente de outro filho, ela vai poder acumular. Porque aqui não diz que não pode acumular. O que não pode acumular é dentro, revisando, do mesmo regime geral de previdência, pensão deixada por cônjuge, marido, companheiro, companheiro. Não pode. No mesmo regime, não pode. Marido, companheiro, companheiro. Não pode. É dada a opção pela escolha da mais vantajosa. Agora, a mulher casou com o cara da iniciativa privada. O cara morre. Ela venha pra cá, minha pensão por morte 1. Aí agora ela olha pro lado e fala, vou num auditor. Lá ela. Vou num auditor. Lá ela. Vou num auditor aqui, porque é de um regime próprio de previdência. Aí o cara morre, lá ele. Aí o cara morre. Aí ela fala, beleza, tô recebendo uma pensão do regime geral. Posso receber uma pensão do regime próprio? Pode. Sempre pode. Só que agora tem uma diferença. A diferença sutil é de que ela não vai poder acumular pela integralidade. É somente isso. Ela pode, só que aí ela vai dizer, eu vou escolher a mais vantajosa e na menos vantajosa eu vou receber um percentual. Esse percentual está no artigo 167, é muito simples. É um percentual cumulativo. Se é um salário mínimo é 100%, não vai reduzir nada. Então ela vai receber a pensão por morte do auditor. E aí, do regime geral, era um salário mínimo, 100%. 100%, não tem redução. Agora, entre 1 e 2 salários mínimos, somente 60%. Então, recebe um salário mínimo, 100%. E entre 1 e 2, digamos que ela ganhe 2 salários mínimos, aí aplica-se 60% sobre esse outro salário mínimo que excede aos 100, porque é cumulativo. Então, portanto, agora aplica 60% aqui de 1.200, vai fazer uma conta rápida, 700 e poucos reais. Então ela vai ganhar 1.200, não é? Aqui, porque aplicou 100%, e mais 700 reais aqui, ela vai ganhar 1.900 reais. Ela antes ganhava 2 salários mínimos, porque não tinha redutor, ok? Então, portanto, aplica-se 100% até um salário mínimo. 60% entre 1 e 2, 40% entre 2 e 3, 20% entre 3 e 4, 10% acima de 4, cumulativamente nas faixas. Pessoal, mas isso diz respeito exclusivamente a cônjuge, a situação de marido-mulher, companheiro-companheira, companheiro-companheiro, companheira-companheira, só diz respeito a essa situação. Então você precisa fazer a leitura do artigo 167A. Ele traz 3 incisos e depois traz no parágrafo 1º o quê? Esses percentuais. Aí lá no Se Joga, a gente fez até cálculo. É cálculo simples, é papuf. É um cálculozinho cumulativo só para você saber. Faz-se a escolha do valor maior, claro, e agora eu recebo um percentual do benefício de menor valor. Pessoal, no inciso 1º do artigo... Tem um detalhe aqui que é bem legal. No artigo 167A, no inciso 1º, ele trata de pensão de regimes diferentes. Pode acumular, não tem problema. Não pode dentro do mesmo regime. Do mesmo regime, não. Tem que se fazer a escolha do mais vantajoso. Isso é o artigo 167. No 167A, inciso 1º pode-se acumular, mas não pelos valores integrais. Então, no inciso 1º é pensão com pensão, beleza?
No inciso segundo, é aposentadoria com pensão. É aposentadoria com pensão. Sempre pôde acumular. Porque observe, eu recebo minha aposentadoria, pode-se acumular aposentadoria e pensão dentro do mesmo regime. Dentro. Porque eu recebo minha aposentadoria na qualidade de segurado. E eu recebo pensão na qualidade de dependente. Não teria problema, ok? Só que agora continua podendo, só que não pelos valores integrais. Joia? Isso diz o inciso segundo. E o inciso terceiro é da mesma forma. É pensão, só inverte. Pensão com aposentadoria, porque a pensão do inciso segundo é do RGPS. E a pensão do inciso terceiro é do RPPS. Enfim, é só ver ali. O que deve se marcar é de que tudo isso aqui que a gente tratou diz respeito a cônjuge, marido, mulher, companheiro, companheira. Beleza? Tranquilidade? Agora vamos num detalhe massa de dúvida de alunos do Se Joga. O aluno fez assim: oi, Ítalo, não tinha lido muito bem isso aqui, não é? Acabar que fica confuso depois de estudar raciocínio lógico, que é procurar um chapéu preto no quarto escuro, né? Sabendo que ele não está lá, não é? Raciocínio lógico é uma loucura, né? Aí a pessoa estuda raciocínio lógico e aí vem todo zureta estudar previdenciário e aí começa a atrapalhar as bolas. Mas vamos lá, se ligue. A pessoa me perguntou assim: oi, Ítalo, posso acumular aposentadoria com aposentadoria dentro do mesmo regime? Claro que não. Artigo 167. Tá logo aqui, ó, no inciso segundo. Não posso ter mais de uma aposentadoria no mesmo regime. Joia. Mas, Ítalo, pode acumular aposentadoria com aposentadoria de regimes distintos? Pode. Beleza. Ah, e também vai se aplicar a esses percentuais redutores? Não! Aposentadoria com aposentadoria não está disposto aqui. Aí a pessoa falou: ah, então é seu caso. Aí eu falei: é meu caso, porque eu contribuo para o regime próprio e eu contribuo para o regime geral. Aí a pessoa fez: miseravão, ladrão, vai ter duas aposentadorias. Eu falei: mas meu irmão, eu contribuo para as duas. Eu contribuo para um regime, eu contribuo para outro regime. Se eu observar os requisitos em relação a cada regime, eu acumulo pelos valores integrais, pelos valores. Não tem negócio de percentual de 100% até o salário mínimo, 60, 40, 20, 10, não. Ok? Isso somente diz respeito a pensão com pensão, aposentadoria com pensão, pensão com aposentadoria. Marido, mulher, companheiro, companheira, cônjuge, companheiro, companheira. Beleza? Então, portanto, galera, esses artigos que a gente passou, essa é uma leitura, pessoal, de 20 minutos. É uma leitura de 20 minutos. Você precisa fazer. Então, marque aí de novo. Vá no artigo, já que a gente fez aquela introdução, artigo 73, vá lá no artigo 73, parágrafo 3º, porque ali você vai ver há um recálculo do valor do benefício por incapacidade, ou auxílio por incapacidade temporária, há um recálculo, joia. Aí, artigo 116 trata do auxílio reclusão. O artigo 103 trata do salário maternidade juntamente com a aposentadoria. E agora os artigos 167 e 167A. Beleza? Tranquilidade brasileira? Sim ou não? Sim, fica gravada assim, Regine. Já que, se você não viu desde o início, vai ficar gravado aqui. Uma live foi bem rapidinho, porque a ideia é essa. Meia horinha somente para dizer, ó, esse assunto é um assunto relevante, esse assunto é um assunto muito importante, você precisa tá sempre revisando, sempre revisitando esses artigos para ir internalizando. Beleza? Valeu! Tudo massa aí com você? Então vamos lá, com vocês. Vai ter o sorteio, não vai ser ao vivo. Não vai ser ao vivo, tá certo? Tranquilo, feito um grilo, vamos lá. Não vai ser ao vivo, porque Belle disse que não ia poder participar da live, ela disse que ia ver a live depois. Aí depois ela faz o sorteio dos 2 materiais de Bruno Cunha, que são 300 questões, Banca CESP, comentadas de forma escrita. Eu acho que ou ele manda o arquivo para você, ou você entra em algum lugar e aí tem acesso ao arquivo. Enfim. E agora eu relembro que o site Se Joga tá com 20% de desconto. Tem lá o projeto Passaporte, que é o projeto mais completo, muito massa, não é?
E depois a gente lançou agora o Direto ao Ponto, que também é um projeto muito massa, onde os professores vão pegar o edital. Se o edital sair próxima semana, já pensou? Aí a gente vai pegar o edital. Eu já comecei, inclusive, é porque eu vou fazer uma viagem, eu não sei se eu consigo já disponibilizar conteúdo, mas Gustavo já vai disponibilizar conteúdo, Flaviano já vai, Bruno Cunha já vai, Português já vai, enfim, já vai ter conteúdo a partir aí da próxima semana. Dia 18 já começa o primeiro simulado do Direto ao Ponto. Ou seja, pessoal, tá muito massa. Os valores envolvidos são muito baratos, muito mesmo. Se você pensar na possibilidade futura, claro, você está estudando para passar, a gente está falando em coisa de 8 mil líquido, né? Possivelmente 8 mil, se você fizer trabalho extra, bater sua meta e tal, você vai chegar a esses valores, não é? 7 mil líquido, 8 mil líquido. Então, é fazer uma aposta, e a gente está falando em coisa de 30 e poucos reais. 30 e poucos reais. Para ter acesso ao Direto ao Ponto. Enfim, vale a pena. Eu acho que vale o esforço, tá certo? E é isso. Beleza? Bem, eu vou fazer uma viagem rápida na próxima semana. E se vacilar, eu vou fazer umas lives de uns castelos aí, de umas coisas assim para mudar os aires. Os aires não. Mas enfim, para mudar um pouco a ambientação, né? Para mudar um pouco a ambientação e assim a gente manter contato. Porque mesmo viajando, eu vou estar mantendo contato aqui, tá bom? Eu não vou estabelecer uma data já em um novo conteúdo, porque aí depende como é que vai acontecer ali, mas eu não vou sumir. Eu vou estar disponibilizando e tem muita coisa já, tem um bocado de VAR, tem chama acesa, tem muita coisa. A gente vai estar sempre. E fora isso, os demais professores todos já vão estar disponibilizando conteúdo lá pelo Direto ao Ponto. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Valeu a pena aí o encontro sobre acumulação? Me dá aí, diga aí. Diz aí, Kelly, você gostou? E aí? Oi, Belly, entrou? Belly, faça aí rápido o sorteio, consegue? Se você conseguir fazer o sorteio, diga logo quem ganhou. Gostaram aí da live? Eu tentei fazer uma live bem rápida. Foi legal? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena a live? Sim, valeu? Massa. Valeu demais, show de bola, top. Massa. Depois eu escolho alguma outra passagem. Se der durante a viagem eu faço live. Se não der, a gente faz... Enfim, a gente se vira. A gente não vai perder contato, tá bom? A gente não perde contato. Não consegue sortear agora. Belly não consegue sortear agora, não tem problema. Todo mundo que está aqui me segue no Instagram e depois você vai ver no Instagram e depois o sorteado Belly faz contato, depois passa para Bruno Cunha faz contato e disponibiliza o material. Beleza? Galera, forte abraço, mantenham-se estudando, mantenham-se estudando de verdade. Na verdade, você tem que dormir pensando no concurso, sonhar com o concurso e acordar pensando no concurso. E assim ficar nessa rotina. E só na crescente, até o dia da prova. Valeu, show de bola. Então valeu a pena. Eu tô vendo aqui que a galera gostou. A gente em breve... Opa, Rialto chegou aqui. A gente em breve escolhe um novo tema e aparece. Forte abraço, valeu.